Minha experiência de carreira ela é bastante ampla. Participei de muitas iniciativas ligadas a empresas principalmente nacionais, empresas familiares, sempre num papel de trabalhar para o crescimento dos negócios ou em momentos onde você precisava fazer um reposicionamento ou uma reestruturação da tese. E também preparei empresas para abrir capital, trabalhei em turnarounds bastante significativos, que são conhecidos, inclusive, no mercado. E há 10 anos atrás eu resolvi conciliar minha atuação de executiva com a atuação de conselheira também. Então, me certifiquei, me credenciei para atuar como conselheira e hoje eu concilio os dois papéis, além de estar à frente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo também. Acho que a minha ascensão no Espaço Laser, ela está muito relacionada a toda a bagagem que eu trago de uma carreira muito extensa. Então, quando eu cheguei aqui, eu já era, por exemplo, presidente do IBEF e uma executiva de C-Level, onde eu já tinha transitado por várias outras cadeiras, não só de CFO. Então, a minha experiência ela é bastante diversificada, tanto em termos de setores quanto em termos de áreas que eu já liderei. Então, acabou sendo um pouco natural, quando o CEO anterior terminou o contrato com a companhia, que eu assumisse essa posição, porque eu já estava aqui, já tinha entregue o principal desafio da cadeira anterior, então eu já estava bastante pronta e foi um movimento muito natural eu ter assumido como CEO da Espaço Laser. Em termos de realizações e desafios na cadeira de CEO da Espaço Laser, começamos comemorando este ano 20 anos da companhia, 3 anos após o IPO, que foi um IPO super bem sucedido no mercado. Então, nós estamos num momento onde havia necessidade de fazer uma remodelagem da estrutura de capital do negócio. Isso foi feito, nunca se esgota, porque tem sempre oportunidades, dinâmica de mercado, cenário de juros, isso muda bastante e qualquer CFO tem sempre esse repensar da estrutura de capital na sua agenda de uma maneira recorrente. Então, isso me ajudou bastante a chegar nessa cadeira. E agora, nos 20 anos da companhia, nós temos como maior desafio construir os próximos 20 anos. Como principais agendas da posição, temos a definição da estratégia de longo prazo do negócio. Quando eu assumi, já existia uma estratégia que estava sendo construída e da qual eu estava participando. Então, hoje dar uma continuidade nisso e, obviamente, o processo de execução. Todo esse trabalho está muito ligado à qualidade, ao relacionamento e ao desenho de toda a jornada do nosso cliente. Então, a preocupação com a excelência do serviço que a gente entrega é o principal norte do nosso desenho de futuro de companhia. Eu acho que trabalhar com isso, ter educação e mentoria como um norte da atuação, tanto pessoal quanto profissional, é algo que te complementa como executivo, como pessoa, mas, sobretudo, é um retorno para a sociedade de tudo que se constrói em termos de carreira e de tudo que vamos acumulando de bagagem e que muitas pessoas ajudaram a construir essa estrutura. Então, eu aproveito que eu tenho a oportunidade de ter convivido com profissionais brilhantes ao longo da minha carreira, que hoje atuam como coaches ou mentores, inclusive na definição do meu futuro, e aproveito para ajudar outras pessoas, outras mulheres principalmente, embora eu também tenha mentorado homens e goste bastante desse papel, eu aproveito toda essa minha bagagem para transmitir e ajudar a moldar profissionais de futuro e pessoas que estejam precisando impulsionar ou de ajuda aí no posicionamento dos seus negócios ou na construção da carreira deles também. A atuação como conselheira, ela vem muito da importância de trabalhar em empresas e em negócios
que tem uma estrutura de governança corporativa robusta e do fato de eu acreditar que isso é um diferencial no resultado que esses negócios entregam. Óbvio que uma empresa de capital aberto, ela tem como obrigação ter uma estrutura de governança corporativa pela lei das SAs e pelo fato de ser listada em bolsa. Mas eu vivi experiências ao longo da minha carreira que me mostraram, que provaram a diferença que faz ter uma estrutura de governança robusta, séria e que realmente faça a diferença no futuro dos negócios onde essa governança atua. Estilo de liderança é uma coisa que vai mudando à medida que você vai ficando mais experiente. Então, o meu estilo de liderança ele é bastante colaborativo e muito presente. Eu gosto de sala cheia e eu gosto de estar sempre perto das pessoas que trabalham comigo e que estão tocando um negócio que é muito grande, que é muito significativo. A Espaço Laser tem 6.000 colaboradores, quase 900 lojas. Estamos localizados em 5 países. Temos 4 milhões de clientes na nossa base. Então, todo o processo de tomada de decisão, todo o processo de gestão desse negócio é bastante complexo, bastante delicado, porque, obviamente, a gente é um negócio B2C. Então, lidar com o consumidor e entregar o nosso full potential de excelência de servir, de executar o nosso trabalho, aquilo que a gente se propõe a fazer da melhor maneira possível, requer muita gente e muita gente boa. Então, saber liderar e conseguir fazer isso com essas pessoas, desenvolvendo essas pessoas para mim é um norte muito importante de carreira. Ninguém faz isso sozinho e ninguém faz isso se não tem uma estrutura de pessoas e de líderes participando dessa combinação de estilos, que é o que vai fazer a diferença mesmo na execução do serviço. Em relação à diversidade e inclusão, a Espaço Laser é uma referência de mercado. 95% da mão de obra da Espaço Laser são mulheres. 80% do C-Level da Espaço Laser são mulheres. E nós temos uma boa representatividade de minorias ou de maiorias subrepresentadas na nossa estrutura. Então, 48% dos colaboradores da Espaço Laser são mulheres negras. E a gente tem muito orgulho disso, porque nascemos assim, já nascemos com volume de mão de obra feminina muito representativo, mas isso foi construído ao longo do tempo. Nós temos no RH uma série de iniciativas que privilegiam esse pilar do nosso negócio, mas temos, sobretudo, uma liderança que é muito alinhada com isso. Então, hoje, trabalhar numa empresa que tem essas características requer que a gente seja muito fiel a isso por princípio, porque acreditamos. A estratégia da Espaço Laser dos próximos anos é muito norteada pelo desejo, pela necessidade do nosso cliente. Então, essa centralidade das decisões baseadas no que o nosso cliente exige, ou no que ele deseja, ou no que eventualmente ele nem deseja, mas a gente pretende criar essa vontade nele, é a principal base da definição da nossa estratégia. Óbvio que tem vários outros elementos que gravitam em torno disso, mas eu te diria que a excelência do nosso serviço, do nosso atendimento, é a base central da definição da estratégia da Espaço Laser dos próximos anos. O setor de depilação a laser, especificamente, ele ainda é subpenetrado no Brasil. Então, aproximadamente 15% da população fez ou faz depilação a laser. Então, temos um caminho ainda muito grande para percorrer e para ampliar a nossa atuação. Atuamos também com estética em algumas poucas lojas da Espaço Laser, porque isso é uma definição sobre a qual a gente ainda está estudando, mas gostamos muito da tese, imaginamos que isso vai muito de encontro à necessidade ou ao gosto da mulher brasileira, da mulher latina, porque nós atuamos em 5 países hoje, pelo cuidado com o corpo e com a pele. As mulheres que experimentam a depilação a laser na Espaço Laser,
Geralmente elas vão renovar 3 ou 4 vezes o pacote dela ao longo do tempo, porque cria uma afinidade muito grande pela qualidade do produto, pela liberdade que ele gera. Então, estamos muito bem posicionados e muito prontos, muito preparados para capturar esse potencial de mercado que ainda existe. O volume de lideranças femininas tem aumentado. Quando a gente fala de empresas listadas em bolsa, principalmente no novo mercado, tem 5 CEOs no Brasil, entre essas empresas listadas, entre 350 e 400 companhias que abriram capital. Então, é um extrato muito pequeno. O que eu acredito é que é importante a gente continuar estimulando essas mulheres. O conselho que eu dou é: não desista, o caminho não é simples, a linha não é reta, é de muita insistência, de muita persistência, mas requer principalmente um planejamento. Então, durante muito tempo na carreira da gente, é comum ir dando o próximo passo sem um planejamento de uma carreira de longo prazo. Então, eu acredito que definir esse plano e conseguir manter pessoas em volta que te ajudem, que te mentorem, coachings, terapeutas, isso ajuda bastante a gente aí se fortalecendo, aí construindo tanto a parte hard da posição, que é um técnico, mas o técnico hoje é mais fácil porque tem bastante gente boa no mercado. O que vai te diferenciar é o que a gente chama de soft skill, ou agora falam mais de people skills. Então, é a capacidade de construir a rede de relacionamento, a qualidade da comunicação e de como você transita em todos os ambientes que ajudam a projetar e construir esse caminho. Eu diria para as demais lideranças e para todo mundo que está nessa mesma trajetória que o Brasil não é para amadores de verdade. Fazer gestão de negócio aqui é extremamente desafiador. A quantidade de informações, de atualizações que a gente precisa manter para desempenhar bem a função é muito grande. Então, quanto melhores as pessoas com perfis complementares ao seu, quanto mais fluido, quanto mais leve for o processo de gestão dessas pessoas, mais facilitada é a sua atuação. Eu acredito que o gestor brasileiro profissional que atua num papel como o meu no Brasil, provavelmente são os melhores profissionais do mundo, porque a gente trabalha com um ambiente muito instável, tanto político quanto econômico. Qualquer coisa traz um cenário diferente para o processo decisório de um executivo no Brasil. Então, hoje a gente está operando num momento onde lá fora tem juros muito altos e aí acaba o investidor estrangeiro saindo ou da bolsa ou da possibilidade de investir em negócios no Brasil, porque os juros lá fora estão muito altos, é um ambiente, digamos, mais seguro para fazer investimento do ponto de vista do investidor estrangeiro. E a gente fica aqui tendo que manter os negócios e girando essa roda independente disso. Ao mesmo tempo, quando a gente está num ano de eleições e que o ambiente está muito agitado e muito mexido, é complicado também, porque o mercado, principalmente o mercado financeiro, sente. A gente sabe que normalmente as instituições financeiras elas querem prestar dinheiro quando você não precisa. Então, aquele que precisa se alavancar ou trabalhar com capital de terceiro, também é uma arte fazer isso no Brasil. Mão de obra que seja resiliente num ambiente de tamanha instabilidade precisa de um cuidado adicional do gestor. Então, a gente precisa ter uma dose extra de gostar, de operar na instabilidade de uma forma bastante constante, mas é muito gratificante, porque a gente consegue, apesar disso tudo, entregar resultado e, principalmente sendo mulher numa cadeira dessa, tem desafios adicionais. Então, de certa forma, é uma conquista pessoal muito grande, mas que depende de muita gente boa junto, te ajudando a entregar esse resultado. Então, ao mesmo tempo que é muito difícil, é muito gratificante.